Nós estamos começando mais um Papo de Graça. Hoje é o dia 19 de outubro de 2009, é segunda-feira. Nós estamos ao vivo agora às 9 horas da manhã e você vai nos ver às 3 da tarde, às 9 horas da noite e tantas vezes quantas você nos baixar no download da VMV TV no canal Papo de Graça. Bom dia, portanto, para você. Hoje nós temos aqui uma alegria enorme, eu tenho, de ter comigo amigos, entre eles o meu querido Hélio Lopes, que é amigo agora já desde 1980. Então faz muito tempo, não o suficiente, porque nesse período a gente sentiu e teve muito amor um pelo outro. Em períodos a gente conviveu mais, outros períodos um pouco menos. E agora tenho uma bênção de morar aqui perto dele, no Lago Norte, em Brasília, onde ele tem morado praticamente toda a vida. Bom dia, meu querido Hélio. Bom dia, querido. Bem-vindo. É um prazer imenso, cara, estar aqui. Aqui, no outro extremo, está o Vitor Borges, meu amigo querido, que todas as segundas tem estado conosco. E o Vitor é muito querido, vocês sabem disso. Obrigado, meu querido Vitor. Obrigado a você. O nosso amigo Chicão, Amém. que está aí firme na rocha, Amém. todos os dias, amigo amado. Obrigado, Chico. Amém. E deixa eu, antes de qualquer coisa, perguntar de vocês dois, Hélio e Vitor, o que trouxe vocês para Brasília? Eu nunca perguntei isso a você. Bom, Você não nasceu aqui, né? não, eu nasci em Minas Gerais, Governador Valadares. Na realidade, foi a decisão do meu pai de vir com a família toda para cá. Eu tinha naquela época aí, em torno de 14 anos, né? Então eu vim sob ordens. Você fez perguntas com 15 anos? Que lugar é esse? Brasília? O que eu vou fazer? Não, lá? eu via já, porque nós tínhamos um tio de Belo Horizonte que estava vendendo lotes em Governador Valadares, lotes em Brasília. Sim. E ele ficou E insistindo. eram válidos os lotes? Pelo menos esse que ele vendeu em Governador Valadares. Era mais uma tentativa de levar as pessoas para lá, para trazer as pessoas para Sabia Brasília. que não era lote na Lua, né? Não, mas era alguma coisa assim nessa dimensão assim de alguma coisa bem diferente, né? Chegou aqui só via poeira, né? Eu cheguei exatamente no dia da inauguração em Brasília, dia 21 de abril de 1960. Meu pai já estava desde 58 aqui, mas ele estava organizando um local para a família e tal. Desculpa, chegaram de avião ou de ônibus? Não viemos de carro. De carro? Um caminhão trazendo a mudança e um automóvel do meu pai trazendo a família. Eu vim no caminhão junto com o motorista. E no dia do aniversário? Chegamos no dia do Deve ter sido aniversário. uma muvuca. Era poeira para todo lado. Naquele tempo tinha mais poeira do mais que poeira gente, do que qualquer outra coisa. Então, esse vento, né, que forma o redemoinho, então aquilo em todas as partes da cidade você via. Parecia Era um cidade de festival. faroeste. Exatamente. Faltavam as bolas rolando assim. Exato. E a Aquela música, né? O fundo musical música, do Ennio Morricone. Porque o tiroteio sempre teve, né? O tiroteio sempre teve, especialmente naquela rua central onde os cowboys ali no eixo dos ministérios. Tinha salão de um lado, salão da economia do outro, salão da indústria e do comércio, É verdade. salão da agricultura. Mas o Núcleo Os caras Bandeirante. andam assim, ó. O Núcleo Bandeirante dava mais essa ideia ainda, né? Porque tudo barraco de madeira, aí você tinha essa sensação da cidade faroeste mesmo. No Núcleo No Bandeirante. Núcleo Bandeirante. E no Cruzeiro era a Copacabaninha, era onde ficavam os cariocas. Qual era o bairro que dava-se mais carioca? mais um aspecto, né? Ver as primeiras transferências do Rio. E aí alguma parte da Asa Sul e Cruzeiro foram os primeiros lugares de construção. Porque dizem que até hoje, se você chegar no Cruzeiro, você ainda sente um clima de Rio. No fim de semana, muito pagode, muita coisa na rua. Essa marca da cultura carioca está aí, né? Ela ficou por muito tempo ali para aquele lado, né?
Mas agora espalhou, né? Porque carioca e mineiro quase que foi necessário Juscelino colocar uma estátua de pare. Pare, né? Braços abertos ali, pare. Chegue de mineiro e carioca. E você, Vitor? Meu irmão, eu nasci em Brasília, no ano de 1972, e fui pro Rio. Candangaço mesmo. Sou candangaço. Nasci aqui em 1972 e fui morar no Rio em 1979. Portanto, quando eu tinha 7 anos de idade, com minha mãe. Minha família foi toda, se mudou de volta para o Rio. Saudade do mar, né? Uhum. E eu fiquei lá até 2003. 2003 eu voltei. Eu acho que isso foi uma decisão que passou pela minha esposa também, principalmente se iniciou na minha esposa. A gente veio para um casamento de uma prima minha aqui em Brasília e ela mal conhecia a cidade e se encantou com o lugar, assim, com a perspectiva, a qualidade de vida, a idade que a gente estava entrando. E aquela canseira do zigue-zague do Rio de Janeiro, daquele tumulto, o estresse do dia a dia de trabalho. E eu me mobilizei para virmos a Brasília. Eu me lembro que na época eu precisei vender um negócio, uma clínica de que eu era sócio. Foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho. E viemos com mala, cachorro no carro, logo depois você fez o nosso casamento. E estamos aqui a fazer o quê? 6 anos? 6 anos já se completaram 6 Mas você anos. tem uma história familiar de fixação aqui antes. O seu pai, a sua mãe. Sua mãe não é daqui, mas fez muita coisa aqui antes de você nascer. Fez muita coisa aqui. Eles se formaram, se conheceram aqui, foram da primeira turma da UNB, da Universidade de Brasília de Arquitetura. Alunos do Oscar, e Atos de Bucão. E meu pai continuou. Meu pai, ele tem, vamos dizer assim, a vida dele voltada muito para a fazenda, para o campo. E ele ficou, foi no período que eles se separaram e fomos para o Rio. E ele ficou aqui? Ele ficou aqui. Ele ficou Sempre aqui. Ele ficou aqui, perto de um matinho? Sempre perto de um matinho, de uma fazenda. Ele tem uma perspectiva absolutamente rural da vida, né? Ao contrário da minha mãe, que é urbana até o último fio de cabelo. E aí eu retornei. Eu acho que é por motivos também inconscientes de eu reconhecer essa terra dentro de mim numa idade madura, né? A gente não sabe muitas vezes o que passa nas nossas decisões. Existem elementos inconscientes aí. Imponderáveis. Exatamente. E estou resgatando essa Brasília de dentro de mim que eu começo a viver hoje na minha fase adulta. E tem sido muito bom. O Chico também está tentando implantar uma Brasília dentro dele, assim, nessa fase adulta. Né? Assim, ele come Brasília com pão de queijo para ver se desce. Ele toma com um cafezinho mineiro. Cafezinho mineiro, um queijinho de coalho, aí Brasília vai entrando. Acaba que eu acho que quem vem a Brasília pela primeira vez acaba nessa expectativa da sua esposa, né? De gostar, se encantar e ficar. A gente acabou que, para nós aqui, foi uma coisa que a gente não esperava que fosse tão contagiante, do fato de a gente gostar de Brasília e querer ficar realmente. Então, hoje não tem mais aquela relação que você tem com a cidade local, é mais pela família, né? Nem tanto pela questão. Olha, para mim o maior milagre que eu já vi é a Adriana. Porque a Adriana é territorial, é a 3ª ou 4ª geração de copacabaneiros, bairristas, apaixonados, que amam Copacabana desde o tempo do colar de pérola, desde que começaram a fazer as fundações do Copacabana Palace. Mas o carioca parece que é assim mesmo, né? Não, mas no caso dela tem umas complicações, porque a família era muito envolvida com aquela aristocracia da zona sul do Rio. Aí você conversa com a mãe dela, todo mundo é amigo de todo mundo, aquela confraria que vai dos cartunistas aos escritores, aos poetas, aos músicos, aos não sei o que, todo mundo passava por ali. E a mãe dela
era uma grande organizadora de debates culturais dentro de casa, que o pai dela detestava, porque o pai dela era um médico, um dos grandes infectologistas do Brasil à época, era considerado um dos 2 melhores, e pediatra, não sei o quê, e cientista mesmo. E um cara sóbrio. E a mãe dela adorava promover aqueles debates intelectuais em casa sobre o tema. Hoje vai ser Teilhard de Chardin. Aí convidava os melhores especialistas em Teilhard de Chardin, os que mais gostavam de ouvir discussões, Teilhard de Chardin. E o meu sogro, já falecido, chegava em casa e encontrava aquela discussão, parecia um bar de Ipanema, de altas conversas. A Adriana disse que ela se escondia, ela e a irmã, embaixo da mesa, para ficar vendo aqueles papos de vaidade intelectual, e a mãe dela se deleitando, e o pai dela chegava, quase morria de chateação. Disse, meu Deus, eu não posso descansar nem aqui. Então, era um ânimo que já vinha de muitas outras gerações, e ela adorava, né, a velha. Aí a Adriana nunca tinha saído daquele quarteirão ali de entre Dias da Rocha, Raimundo Correia, Barata, Copacabana, era um trecho ali. Eles têm 3 ou 4 apartamentos da família, todos naquele pedaço. Então era ali a vida. Quando ela mudou para Guaratiba, que foi depois de casada, uma contingência, uma circunstância, foram para o sítio, mas não perderam os lugares de Copacabana, né? Indo e vindo de Guaratiba para Copacabana. E, enfim, quando eu disse a ela que a gente viria para Brasília, ela topou, obviamente, de cara. Ela já tinha me dito que para onde eu fosse ela iria. Mas eu sempre ficava assim com temor de que aquilo fosse ser um tipo de sacrifício, né? Altruisticamente eu vou com meu marido para onde ele for, mas na hora... E eu achava mais fácil ela mudar comigo para a Floresta Amazônica, que era onde eu estava com muita vontade de viver. E por pouco eu não fui, só não fui mesmo, toda a franqueza, no início dos anos 2000, porque o Lucas não estava bem e precisando de mim de maneira essencial. Aí depois ele ficou bem, eu poderia ter ido. Aí em seguida foi porque eu senti que a Juju não estava bem, não estava na hora de eu fazer qualquer coisa, ela estava precisando um pouco mais de mim. Aí eu fui adiando. Aí depois foi porque eu tinha tomado alguns compromissos já ministeriais no início de fim de 2001, início de 2002, com Café com Graça, que eu não sentia aquela liberdade toda de chegar e dizer tchau, tchau, bye, bye, foi legal, vou ali. Tinha umas pessoinhas queridas dizendo, por favor, vamos juntos. Aí eu fui tentando conceber meios de conciliar. Concebi mesmo, tentei de todas as formas. E toda vez que eu achava que se divisaria um meio, aquela porta fechava. Aí foi, quando o papai infartou, o site já existia. Eu, por muito pouco, naquela altura, não fiz logo mala e cuia. O Lucas já tinha partido para o Senhor, a Juju estava bem mais equilibrada assim, no caminho dela, os mais velhos já eram os mais velhos. Quase fui, lá para o meio do mato. E confesso a vocês que hoje em dia é impossível, humanamente falando, mas não tem um único dia que eu não pense em como seria a minha vida na quietude daquela beira de rio, daquele sossego que me eleva, que me abraça. Mas eu sei que provavelmente a minha cota amazônica vai ter que ficar na memória da minha infância, depois na minha memória da primeira juventude e vida adulta até os 26 anos, e depois nas centenas de memórias de idas, de estadas, que vão continuar enquanto o Senhor me permitir estar aqui, mas dificilmente eu teria chance de qualquer permanência lá. Né? Mas você acha, Caio, que, assim,
fazendo um exercício de reflexão, você acha que você conseguiria se adaptar a essa quietude, a todo esse silêncio? Ah, eu consigo. Você viveu uma vida de uma intensidade e em ambientes de muito movimento, cidades grandes e tal, cercado de gente por todos os lados. Justamente por isso. Eu não gostava e aceitei a imposição. E outro dia eu falei aqui, quem olha para trás, quem conheceu a minha vida no curso desses últimos quase 40 anos, né? 36, 37 anos, viajando, não pode nem acreditar que eu detesto tanto viajar, sempre detestei, sempre viajei, assim, no peito, na raça e na unha. Sempre foi uma coisa do ponto de vista da ida e da vinda e da necessidade, e totalmente desprazerada, né? Toda missionária. Com exceção de algumas viagens que eu podia levar os filhos ou coisas do gênero, eu não tinha isso, era o ministério. Quando eu fui passar os primeiros 2 anos afastado de qualquer coisa de ministério, que foi em 88, 89, um pedacinho de 90 morando na Califórnia, antes de eu ir para lá, muitos amigos aqui diziam: rapaz, você não vai aguentar, você vai entrar em depressão, você deve estar acostumado nessa vida toda cheia de intensidades e demandas e não sei o quê. Eu dizia: não, eu não gosto disso. Eu faço porque tem que fazer, porque tem gente tem que ser alcançada e tudo, mas não é o movimento natural do meu ser. Eu sou um indivíduo do movimento oposto. Eu gosto da reclusão, da quietude, do silêncio. Onde todo mundo diz coitado, eu digo oba. Onde todo mundo diz assim: puxa, que pena, vai lá que ele está só. Eu digo: ai, tomara que não venha ninguém, que é para eu curtir essa solidão. Ou seja, eu não tenho essas, nunca tive. E não é de hoje, é desde sempre. Quando eu me converti, eu ficava, às vezes, aqueles períodos de 4, 5 dias na floresta, jejuando. Se eu ouvir uma voz humana, 4, 5 dias, era um deleite. Só silêncio, vento, uivo, piado, grunhidos, os sons da natureza. E os meus pensamentos, ou a sensação deles, mas com uma densidade de um foco maior que eu pensar, instalada dentro de você. Então, quando eu fui naquele período para a Califórnia, que todo mundo dizia que ia ser, pelo amor de Deus, eu me lembro nitidamente a primeira noite que eu dormi na minha casa alugada. Eu cheguei e fui para a casa do Manfredo Grellert, meu amigo. Aí fiquei lá uma semana enquanto liberavam a casa para onde a gente ia mudar. Primeira noite na minha casa, alugada. E pensar que eu ia ficar naquele tempo, eu fui para ficar primeiro 6 meses. Se desse, eu ficaria 2 anos. Falei: meu Deus, primeira noite de 6 meses dormindo, sem a aflição de ser acordado a qualquer hora da noite, sem o desespero de ter que pular da cama amanhã na mesma hora para sair naquela correria louca, sem ser aquilo. Eu consegui dormir até 9 da manhã, parecia uma orgia de sono. Parecia que eu tinha dormido até às 10 da noite do dia seguinte. Eu acordei assim, eu digo: isso aqui é vida. E aí fui ali para a faculdade, universidade, aprendi inglês as a second language, e com aquela garotada, todos os meninos, pé da vida que eu levava. Mas foi divertido, foi distensionante, foi agradabilíssimo. E depois de 2 anos lá, eu realmente concluí para sempre que eu podia viver o resto da minha vida sem igreja, sem púlpito, sem público, sem crente, sem nada disso, que o meu negócio era com o ser humano nas medidas normais dos encontros da vida, conforme rolasse, nos ambientes, mas nem o afã do encontro humano eu tinha. Isso ficou tão claro dentro de mim. Então foi uma libertação da impressão que os outros tinham
sobre o hipotético poder que o ambiente social macro e lotado exerciam sobre mim. Ali, para mim, ficou definido que isso não existia. E naquele período de 98 para frente, até eu voltar a pregar, tem gente que pensa que eu fiquei tendo convulsões em casa, que eu não podia pregar. Eu não sou crente. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho essas coisas de crente. Eu disse a vida inteira e o povo nunca creu. Crente, pastor, é que precisa, ele tem um tesão no púlpito, ele tem um caso com aquilo ali, ele se enrosca, eles têm um negócio, um borogodó, ele é o pau do púlpito. Não é com a palavra, não é com o anúncio do evangelho, é com o público. Não é com gente, é com o povo. Sozinho não consegue se E eu realizar. nunca tive isso. Então, nunca tive. E fui vendo que eu não precisava, como eu não preciso, eu não tenho dessa necessidade. Então, pregar o evangelho, ninguém consegue, enquanto eu estiver vivo, fazer com que eu não pregue. Eu não preciso de púlpito, não preciso de apoio, não preciso de vai, cai, tô contigo, não preciso de nada disso. Então, meu amigo, eu sou a ambulância disso. Então, não tem necessidade circunstanciais de promoção de coisa alguma. Meu coração não sente essa demanda, essa falta. Daí a minha liberdade ser tão monstruosa. Porque quando você come ministério, come o afeto fraterno, que daí se não derem a afirmação do afeto fraterno, você se desfaz, se desmonta. Quando você depende de retornos, quando isso, quando aquilo, você prega a liberdade do evangelho só por causa da sua escravidão ao processo. E aí é um escravo do mesmo modo. E eu, pela misericórdia de Deus, não tem nenhum anzol do ministério me segurando. É tudo livre, espontâneo, verdadeiro, é vontade, é alegria, mas não tem mecanismo compensatório. É dádiva. Não é, meu Deus, eu faço porque eu preciso desse retorno. Eu não preciso desse retorno. Quem me lê aqui me vê, às vezes não acredito. Pelo amor de Deus, me escrevam menos. O cara fica pensando que eu estou tirando onda. Eu não estou, não. É porque para ele soa tão estranho, porque a maioria fica implorando. Me escrevam, me vejam, me enxergam, me percebam, digam sobre a minha essencialidade. Ele não vai atender, não vai responder às cartas, vai fazer uma montanha de oração. Coisa mais fácil que tinha era eu ficar dali, me escrevam, e-mails, pelo amor de Deus, e tal. Eu implorando para não me escrever. É o que só faz. Imagina se eu pusesse coelhinhos e cenourinhas. Quem escrever as 1000 primeiras cartas ganharão isso. Não sei o que e tal. Eram milhões e milhões. Eu não ia ler nenhuma. Tudo falso. Como é que a gente resolve essa falsidade? Aqui em cima ia ter uma montanha de cartas hoje no Papo de Graça, que não foram lidas. Montanhas! É só para pegar endereço que o pessoal pede carta. CEP, endereço, é banco de dados, é para pedir dinheiro depois. E-mail, solicitação. Então diz que é para oração, que é para não sei o quê, mas é papo furado. Eu sei como é que o negócio é combinado antes das reuniões. Aí, o que o marketing do ministério disse? Olha, vamos anunciar essa agora, vamos não sei o quê, para estimular isso tudo para captação de informação. Aí eu tenho uma montanha aqui, nós íamos orar, eu ia ser um desses calhordas, cretinos, safados, usando o nome de Jesus aqui, dizendo, abençoa essas cartas que depois o jovem e o Kenneth iam jogar tudo ali uma vez com os escaneados e os endereços, ia tudo pro lixo. Como vai nos ministérios no mundo inteiro, e o povinho e só abre as máquinas para ver se tem cheque e coletar endereço, é só isso. E sendo enganados. Então era isso que haveria aqui. Nós íamos estar nessa palhaçada, da qual o Senhor nos livrou. Porque a gente não precisa de nada disso. Eu queria fazer uma pergunta. O início do seu ministério
já ficou um bom tempo para trás. Essa evolução tecnológica do computador, do e-mail e tal, isso mudou um pouco a sua vida, e você, naturalmente, hoje você fala para quem está lá no Japão, na Austrália, qualquer parte do mundo, através da internet. Então, essa necessidade do púlpito, ela não existe realmente mais. Mas houve um tempo que eu me lembro do início do seu ministério, que o púlpito era fundamental e era a razão das viagens, que eu toda a vida imaginei também, que não era nada confortável para você, porque eu não posso imaginar conforto você estando hoje em Brasília, amanhã em Manaus, depois da manhã no Rio de Janeiro e assim por diante. Mas era a única forma naquela época de você alcançar grandes multidões. Mas não era o púlpito, não. O púlpito sempre foi a coisa menor da minha vida. Eu digo, era aquele meio de... Não o púlpito em si. Eu comecei a pregar na rua. no Pare e Pense. Antes do Pare e Pense era rua, era esquina, eram os hippies, era a praça, era a universidade, eram as escolas, eram os amigos malucos que me chamavam assim para uma roda de 200 hippies que estava rolando lá, um pessoal fazendo um artesanato. Aí eu sentava lá, começava a pregar. Então, primeiro ano inteiro foi todo assim, nesse espontaneísmo. O púlpito foi a contragosto para mim e para a igreja. Tsunami. Aí veio a TV. Espontaneamente, Felipe Dá ofereceu, comecei a pregar. Aí criou um frisson na cidade. Aí é que o púlpito veio, porque eu comecei a ser chamado pelas igrejas para ir pregar, e eu ia também. Mas eu nunca achei que o púlpito era o lugar da pregação, porque eu tinha começado na rua, eu nunca precisei disso. Nunca contei, eu dou tantas graças a Deus ter vivido naquela geração hippie, ter tido amigos hippies. Foi assim uma terapia de evangelho, fora dos 4 evangelhos e fora da igreja, porque existiam conceitos antitéticos em relação ao contexto de mundo e sociedade, nos valores hippies, que eram infinitamente mais aferrados à revolução, ao sentido da revolução do evangelho, do que a igreja jamais tinha tido coragem de abraçar. Então, sem nome de evangelho, eu estava impregnado de algumas coisas que depois foram reforçadas por Jesus e pelo evangelho. Algumas libertações de babaquice, algumas libertações de importância que me eram pré-evangélicas, que tinham sido estabelecidas pelo agnosticismo familiar paterno e depois pelo encontro tão radical com o movimento hippie, que tirou da minha cabeça um monte de idiotice. O púlpito para mim sempre foi um lugar assim, é a partir dessa referência que essa multidão condicionada se reúne aqui. Então aqui eu fico aqui atrás e mando chumbo. Agora, o resto da vida era esquina, praça, teatro, estádio, faculdade, aula disso, aula daquilo, favela, prisão, isso, enfim, foi uma vida de uma diversidade muito doida. E quando eu parei de pregar no final de 98, eu me lembro que encontrei um amigo no aeroporto, um amigo muito querido, você conhece ele bastante, eu acho que o Vitor também, e o Chico, no mínimo de nome, eu conheço. Eu não vou citá-lo aqui, porque provavelmente ele esteja até nos assistindo. Mas ele lembra bem. Eu vinha chegando da Flórida e tinha acabado de estourar a notícia, não só do dossiê Caimã, mas a mesma mídia, agora secular, antes já estava correndo na fofocagem evangélica. Mas agora a mídia secular estava divulgando também o meu divórcio e a razão do divórcio. Aproveitaram o dossiê Caimã e pá! E era aquela coisa espalhafatosa, né? Por causa de uma amante, deixa a esposa, era aquele negócio. Aí surgiram aquelas loucuras, o Caio fugiu com uma garota de 16 anos para Miami. Os caras eram uma viagem danada. Só se fosse para abrir uma creche. Aí
Aí eu chego no aeroporto, tá esse amigo, a família dele, e a família extensiva, esperando um filho que vinha da Europa. Quando ele me viu, ele caiu naquele pranto público no aeroporto. E era um mico cósmico, né? Porque o aeroporto inteiro me conhecia. A mídia esperando eu chegar. E esse amigo que estava lá por outras razões, quando viu, caiu num choro tão alto, parecia uma coisa de senhora iraniana pranteando a morte de alguém. E eu ali, aquela coisa, então eu digo, meu Deus, tudo que eu não precisava era desse mico agora aqui, com todo mundo, essa confusão, já querendo passar de fininho, escondido como um Garfield, estou aqui com a cara de fora. Aí ele virou para mim e falou, nunca mais os púlpitos do Brasil o conhecerão. Nunca mais você será convidado para pregar nos púlpitos. Nunca, mas o negócio dele era o púlpito. Eu ouvi aquilo ali, talvez no exterior, aí chorava. Eu falei, mas escuta, em que isso está te doendo? Se que você não vou mais te ouvir pregar, eu digo, desde quando? O púlpito é minha dentadura, minha língua, extensão do meu corpo, eu nasci sem isso, não preciso disso. Você só não vai me ouvir pregar se você não quiser ouvir o Evangelho anunciado por mim, mas no tempo certo, na hora certa, do modo certo. Não há meios de que aquilo que é não seja. Está dentro de mim, meu amigo. Não tem como não sair. De algum modo, por alguma via, por todas as vias, em todos os encontros, isso vaza. Caio, O resto é só adensamento. ontem você falou durante a pregação, né, dessa experiência do Evangelho ser em mim, né? E eu ser esse ato de pregação viva. E a gente vê que no decorrer da história, esse modelo do púlpito, a assembleia, foi sempre uma coisa... Antes era o formato católico e o meio protestante só o assumiu e fez ser o modelo nosso, né, também. Você acha que isso hoje atrapalha ou não atrapalha? É um odre que a gente deve desfazê-lo ou mantê-lo? Como é que você vê Eu hoje acho que essa relação? depende do dom de quem fala. Sim. Eu acho que há pessoas, sinceramente, eu acho que seria um desperdício diante do dom que Deus me deu, e dom é graça, por isso que eu falo com essa liberdade. O cara que ouve dali diz, esse bicho é um arrogante. Não, é o contrário, é a minha total desconexão da ideia de que isso não seja dom de Deus, ou seja, a minha tão convicção de que é dele, não meu, é que eu falo como quem fala da água, que é dele, não minha. A água é dele, o dom é dele, ele só está em mim. Eu acho que seria uma idiotice, com o dom que Deus me deu, eu só para ser politicamente correto, psicologicamente sofisticado, pedagogicamente elegante, decidi que daqui para frente eu me reúno só com grupinhos de 22 pessoas e que todo mundo fica assim à volta, cada um fala o que quer, depois vem para mim, eu também digo o que quero e a gente vai embora para casa. É desperdício. Sim. De tempo, de dom, de história, de vida, de experiência, de tudo que Deus me deu. Eu é que não aceitaria ficar nisso me desperdiçando. Então, não é por nada, porque eu faço isso com 1, com 2, com 3, sozinho o dia inteiro. Só estou falando que seria por causa de que elementos, a não ser da vaidade do politicamente correto, do psicologicamente sofisticado e do pedagogicamente etiquetado, é que eu iria reduzir o ambiente da pregação a uma coisa diminuta para atender à vaidade dessa imposição que diz que num ambiente tão lotado, tão cheio, tão isso, tão aquilo, a absorção é menor, o modelo é antigo, é de convergência com a figura central. Eles digam o que eles queiram. Jesus, na vida, teve públicos e auditórios e formatos de todos os tipos, e eu tenho todos eles. E, obviamente, que eu não tenho medo de gente. E também não tenho essas descrenças. Eu passei a minha vida vendo essa tese ser negada pelo Espírito Santo. Vendo num ambiente de 100 mil
onde supostamente nada estaria acontecendo se não tivesse cheiro, suor, olhar, brilho, proximidade, verruga identificável da face, essas coisas todas, vendo um milagre acontecer que não depende de ninguém, não depende de você. Pensar o contrário é justamente realizar aquilo que se quer negar. O que se quer negar, o que se pretende negar é que num evento com muita gente, com a figura central, há uma ideia de fetichização, de totemização. Não é isso mesmo? Essa é a ideia. Vamos negar isso aí. Eu estava com essa palavra aqui na minha cabeça. Então, é muito mais uma relação do... Se quer negar, é isso aí. Tá lá, né? É isso aí que se quer negar. Agora o cara nada mais está fazendo do que declarando o que com ele, como é que ele se sentiria se ele estivesse no seu lugar. Quer dizer, ele está fazendo uma declaração acerca dele. Uhum. Da sua tentação. Da minha tentação, que é a dele, supostamente. Projetado nele. Ele projetou em mim. Em mim isso nunca pegou, nem pega, tanto faz. Agora, para ele para combater isso, ele quer fazer o grupo pequeno, isso, aquilo, aquilo outro. Aí tem o cara que admite isso, para si admite ou a tentação de um lado, ou já realmente eu preciso ser salvo de um processo de totemização. Aí, por causa do tal processo de totemização, você encolhe o potencial da espontaneidade dos acontecimentos da vida, porque você fica neuroticamente lutando contra um processo de totemização que já está se realizando em você só porque você acreditou que você é totemizável. Então você já iniciou o processo para você mesmo, você já disse, eu sou o cara, deixa eu me salvar disso. Eu não tenho essa história, eu nunca tive. Se tiver um, é um, se não tiver ninguém, não é ninguém. Se tiver 1,5 milhão, 1,5 milhão, mais gente, menos gente, não significa nada. Eu não fico, eu não suo, eu não tremo, eu não sinto cólica, eu não sinto nada, não me diz coisa nenhuma. Se tiver só um e eu vir ali um encontro humano verdadeiro, eu posso ir para casa com mais alegria do que se tivesse havido 1 milhão. Então, eu, pela misericórdia de Deus, estou livre desse mal. Esse é um negócio que nunca me afetou, não vai me afetar. A minha alegria é outra, o buraco é mais embaixo. Agora, a maioria projeta em você aquilo no que neles teria um poder avassalador, não é mesmo, Vitor? Com certeza, e eu acho que aqueles que recebem a projeção, muitos têm uma satisfação muito grande nisso. Né, cara? Eu acho que surgiu o assunto aqui, o debate é o púlpito. E a relação do homem com o púlpito. E é uma relação que é secular, é de séculos, né? A relação como se constitui, vamos dizer assim, a percepção, as representações, as cognições dentro do universo evangélico é uma cultura do púlpito. Centrista, né? Exatamente, centrista, cultura do púlpito. Né? E o que acontece? Essa relação altamente hierarquizada do cara que está lá em cima falando do povo que está passivo, escutando, não se estabelece, vamos dizer assim, comunicações significativas muitas vezes, porque os sujeitos gostam de ser totemizados. Engraçado, você falou do totem, eu estava com a questão do totem aqui, porque o totem é uma idolatria. Né? Totem é idolatria. Né? E é interessante quando isso acontece, porque o Caio ele não pode ter a sua existencialidade. Ele tem que ter a moralidade a partir do coletivo. Aí ele chega de uma viagem, como você estava colocando aqui, narrando no aeroporto, e o sujeito já vem com um discurso de atalaia sobre você. Né? Mas um discurso sem conhecer a existencialidade, a essencialidade dele. E só reconhecendo o lugar de onde ele falava. E o Caio, afinal, não está além do púlpito? O Caio sobreviveu ao púlpito. Eu nunca precisei, eu fui forçado. Eu fiz a viagem contrária, eu não queria, me neguei ao seminário. O que é o seminário? É o passaporte para o púlpito. O que é o púlpito? É a escrivaninha que remunera, é o oratório que paga, é o oráculo que assalaria.
Então eu nunca quis, eu era hippie demais para dar importância a isso, eu era anarquista demais para me empolgar com isso. Eu era filho de um homem que tinha acabado de cometer um anarquismo eclesiástico também, papai. Se converteu, advogado, culto, não sei o que e tal. Se negou ao seminário, não quis ir, não é. Então o senhor não vai poder ser ordenado, mas eu não estou pedindo. Então o senhor não vai poder pregar, mas como? Jesus já me deu a ordem, eu estou indo para o Amazonas. Essa é a ordem das coisas. Eu estou indo para o Amazonas, mas a igreja não vai me cobrir, mas não precisa, o Espírito de Deus me cobre. Então, eu tinha, além disso, esse outro fluxo de profetismo livre, né? Hebreu do papai e uma existencialidade missional toda livre. Os presbiterianos aqui correram atrás, que prepararam um curso sem ir ao seminário, que deram uma bibliografia, que o ordenaram, que pediram para ele ficar pastor em Niterói, na Betânia, mas ele não quis e foi para o caminho dele para o interior, comprar barquinho e ficar de teco na beira do rio, subindo barranca, se agarrando em capim, de muleta, sem uma perna, enfim, a vida dele livre. Quando eu me converti, o papai... O governador já tinha convidado ele para ser procurador-geral do Estado, para não trabalhar, ir lá só uma vez por semana assinar um negócio e ganhar um salário só para remunerá-lo pelo brilhantismo da mente dele, que o governador achava um absurdo ficar ganhando um salário mínimo por mês como missionário presbiteriano na periferia. E o papai disse, Deus me livre de misturar esses manjares. Você veja o nível de radicalidade de onde eu estou vindo. Não é essa brincadeirinha que está aí. E tudo mais que eu ofereci não eram escolhas. Então, quando eu me converti, eu não imitei o papai. Meu pai não foi para o seminário, eu não vou também. Eu nunca tive essas idiotices. Tanto é que o papai era um santo e eu era um calhorda. Então, o negócio não era esse. Mas quando eu me converti de verdade. E uma vez me convertendo, o que era. Eu nunca pude negar que as escolhas dele eram as escolhas de um macho de Deus na terra. Eram as escolhas. Quando eu olhava com o meu olhar hippie, eu dizia, não, aquele cara é mais doido do que todo mundo aqui. O muito doido que eu conheço é papai. Que não toma nada e vive com a consciência mais alterada do que todo maluco que eu conheço. Se dando em amor o dia inteiro. Então o doido sempre foi ele. E aí, bom... O resultado era ele, né? Quando eu me converti, foi só sequência das coisas. E o púlpito foi desimportante, o seminário totalmente desimportante. Primeira coisa que o papai me disse, com toda sinceridade, meu filho, uma pessoa que foi dotada por Deus com a sua inteligência só vai para o seminário para perder tempo. Porque eles vão dar um dever de casa para o cara ler lá o ano inteiro. Um homem ávido lê aquilo em 15 dias. Depende de quem você seja, da sua avidez. Se você estivesse indo para um curso de engenharia civil, não sei o quê, você precisa de laboratórios, eu sugeriria que você fosse a uma faculdade. Mas para aprender esses elementos aqui, se houver avidez e houver relação autodidática que se faça acompanhar por avidez, você não se formará nunca, o que tornará de você uma pessoa cultíssima. De modo que minha sugestão é, se você tiver que entrar academicamente em alguma coisa para dar a sua vida, escolha uma onde você só possa aprender nos ambientes, nas paredes da academia. Porque com a sua capacidade autodidática, sinceramente, de filosofia, tudo que seja campus de humana, você pode fazer todos os cursos em casa, se você quiser. E isso já vem simplificando a vida assim para mim. Então, eu já dizia isso desde sempre. E o papai era tão radical que ele estimularia você a ir para uma faculdade, estudar aquilo, apenas que você não tivesse meios de aprender sozinho. Porque se você tivesse meios de aprender sozinho, ele te desestimularia até o fim.
Aprenda sozinho, vá lá aprender só o que você ainda não pode aprender sozinho. Era o nível da maluquice dele. Mas ao mesmo tempo é muito mais orgânica essa relação, muito mais verdadeira, muito mais criativa, né? Porque é algo que se processa dentro de você, na sua autonomia, na sua perspectiva, na sua própria liberdade, e não algo de fora que seja apresentado a você e que você precisa introjetar a posteriori, né? Esse modelo que o Caio apresenta é o modelo da criatividade, uma espiritualidade criativa. E eu acho que é essa espiritualidade criativa que infelizmente hoje está ausente no nosso universo evangélico, porque é muito mais uma espiritualidade repetitiva. Que requer aquela regra Bento, né? Aquela coisa, os passos de uma prática espiritual, as coisas como devem ser, a leitura, tem que seguir o roteiro. O que você de fato percebe nos evangelhos, olhando para os movimentos de Jesus, é que ele tem todos os auditórios, todos os ambientes, todos os tamanhos de vínculo, tudo. Ou seja, nenhum briga contra o outro. E Jesus não tem nenhum tipo de censura a modos de comunicação. Ele usa todos, porque o modo supremo está feito, é encarnação, está realizado. O resto são quantificações. As circunstâncias são circunstâncias. Então, ele ele elege um grupo pequeno para o convívio e para as transferências intensas. Dentro desse grupo pequeno, ele ainda tem um grupo menor, que são afinidades pequeninas ou interações úteis com Pedro, Tiago e João, que são interações mais intensas, que repercutem no resto do grupo, de modo positivo ou negativo, mas sempre pedagogicamente necessário. Tem amigos fora daquele grupo, que são amigos que ele gosta de comer, beber, jantar, bater papo, conversar, jogar conversa fora, ensinar na intimidade. Tem um círculo um pouco maior, que aí já envolve também toda a parentela que se sanfona no Evangelho, ora vem, ora vai, ora vem, ora vai, nem sempre está presente. Aí tem aquele grupo que se chamam de os discípulos, que não são os apóstolos, não é a parentela, mas são aqueles que vão seguindo a miúde. Não passam de dia e de noite com ele, mas dependendo da região não perdem. Se ele está na Galiléia, eles estão juntos na Galiléia. Nem todos viajam com ele para a Judéia. Mas se na Galiléia milhares ficam com ele quando ele está lá, algumas centeninhas ou menos de uma centena vêm com ele quando ele vai para outro ambiente. Então esse grupo de discípulos vai se adensando um pouquinho mais. É desse grupo aí que ele forma aqueles 70 que ele manda, de 2 em 2. Bem mais do que 12, né? Tem um grupo andando, com mais definição. Aqui ali tem gente que dizendo eu vou, e ele diz vem. Tem gente dizendo eu vou, ele diz não, de modo nenhum. De vez em quando ele chega e coloca um elemento radical, não como pedagogia, mas como ponto divisor de entendimento e compreensão espiritual, que faz com que uma quantidade enorme de pessoas debandem. De vez em quando ele chega e introduz um elemento novo. Aí muitos já não andam com ele, aí muitos já deixam e tal. Até que chega aquele momento clássico em João que ele diz, quereis vós também. Quer dizer, foi quase todo mundo embora naquele dia. Ficaram só os 12. Coisa da multidão, e um deles ainda é acusado de diabo, né? E depois de comer, se não comer minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Aí, quando a antropofagia começou, convite ao banquete canibal, aí todo mundo foi e os outros em silêncio. Se vocês querem também? Aí Pedro disse, mas para quem? Só tu tens as palavras da vida eterna. Isso ele está o tempo todo, ele não poupa, ele não faz nenhum exercício de proteção de si mesmo, nem do grupo. Não existe em Jesus esse carinho aviadado contra a realidade da existência. Então ele avisa, Simão, Simão,
Satanás te requereu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Ele não disse, mas eu mandei um anjo para cobrir. Disse, olha, vai rolar. Eu orei por ti, mas olha, fica de olho aberto, porque vai sacudir, meu irmão. E vai ser o diabo querendo ver o que de Pedro fica, o que de Pedro passa. O que é teu, o que não é teu. Mas vai sacudir. De mim você teve a oração. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas você vai ser sacudido. Agora, o que vai ser bom é que o que não passar não é você. O que cair do lado de lá é pó Pedro. É Pedro em estado assim, instantâneo, pronto para bater. E virar comida para a vida. Agora, vão sacudir. Nele, você vê as multidões também. Tão grandes que não se pode contar. E você não vê em crise. Ai, meu Deus, as multidões, e agora? Será que... Tudo isso com muita naturalidade. 1 em 1 milhão é a mesma coisa. A palavra é que vai fazer. Ou seja, Jesus crê no Espírito Santo, Jesus crê no Pai, Jesus crê na palavra. Jesus não acredita mais na mídia e nem no modo do que no fato de que a palavra por si mesma frutifica. E o processo dele de escrever o semeador é um processo que contraria toda a nossa lógica agrônoma de agricultura e de não desperdício de semente. Ou seja, o modo do semeador em Jesus é o modo anárquico. É o semeador ao vento. Ele joga uma cai à beira do caminho, a outra num solo rochoso, a outra entre os espinhos, uma enfim. E ele não se desespera com Não, ele não está, e ele não... E olha, já existia vala, arado, já tinha todos os meios da agricultura, existiam em Israel já há séculos. Ele mesmo usa no Evangelho o exemplo daquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, estava fazendo a vala para botar cimento, quem estava com a mão no arado, botar semente na mesma vala, na sequência clássica de plantar sem desperdício. Quando ele escolhe a imagem, a figura, para designar o semeador, ele não faz em escala industrial como já existia em Israel. Ele faz na escala natural de um semeador da sorte, de um semeador da vida. Então uma cai aqui, veio, o diabo levou, o passarinho comeu na beira. Uma na terra que era pouca, outra na terra mal preparada, nos espinhos, outra enfim. E enfim, quando ele está diante de um ou diante de milhares, esse é o pensamento dele. Não é porque existe um culto ao modo, a totemização do modo, a fetichização da pedagogia. É um diabo e o povo não percebe. E em Jesus isso não havia. Porque ele tem um encontro solitário com Nicodemos, não seria um encontro de qualidade? O que se resultou do encontro? Senão um cara com dúvidas e questões e ouvindo tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, e continuou mais 3 anos sem saber se pegava ou largava de vez. Ao mesmo tempo, no meio da multidão, sem nenhum encontro, sem nenhum desses borogodós psicológicos que supostamente qualificam o encontro, iluminam o encontro, de acordo com os nossos fetiches contemporâneos, vem alguém que pega na roupa dele aqui, aí vaza poder, na impessoalidade total, numa relação que psicologicamente seria até avaliada como fetichista, porque a mulher vem e puxa da orla das vestes, se eu ao menos tocar, sai poder, estabelece um vínculo pessoal trêmulo, de verdade, de encontro sincero, e ela agora vai em paz, minha filha. Por outro lado, tem gente ali andando o dia inteiro com ele e não rolou nada, não passou nada, não pegou nada. E a experiência que a gente vê na vida é justamente essa. Por exemplo, teoricamente, quem seriam as pessoas que mais deveriam poder me repetir nesta vida? As que mais conviveram comigo. Na realidade, é assim que é na existência. Jesus nos disse que ninguém é profeta na sua própria terra e entre os da sua casa. Não é assim na existência que frequentemente
a semente do seu ser vai se casar com alguém num chão estranho? Não é assim que acontece o tempo todo, que a semente de si mesma frutifica, que o vento sopra onde quer, que ninguém tem esse controle? Ou seja, a pressuposição que demanda todos os modus operandi de relação pedagógica no ensino do Evangelho são fetichistas, porque não acreditam que, independentemente dos modos e das formas, quem de fato é soberano é o Espírito e a Palavra. A gente tem que ter a sensatez dos grupos, dos momentos e das horas e das circunstâncias, mas não determinar aquilo, né? Quando um modo se transforma num dogma, o modus operandi se transforma em algo que passa a fazer parte do conteúdo do Evangelho, que foi o que a igreja fez, o que o cristianismo fez. O que o cristianismo fez? Se não dogmatizar os modus operandi. Dogmatizou as liturgias, dogmatizou a comunicação, dogmatizou a eclesiologia, a organização por bispos, presbíteros, dogmatizou uma hierarquia, dogmatizou coisas que no Novo Testamento não estão dogmatizadas, não são dogmas, não são evangelho, são circunstancialidades, são modos operantes que nem foram inventados pelos cristãos. Presbítero é uma categoria grega de gestão de cidade. Bispo, tudo isso. O púlpito foi inventado na sinagoga no exílio babilônio. E já era uma imitação pagã dos movimentos gregos iniciados de discurso, que se tornaram depois famosos 300 anos antes de Cristo, quando Péricles eletrizava a população de Atenas como o grande mobilizador de massas pelo discurso lá no Areópago, que era o lugar ali, era o culto, era a meca da fala, era a meca da oralidade, era o Areópago ali no pé do Panteão, na Grécia, em Atenas. Vem daí. Os romanos incorporaram esse preceito. Os prelados cristãos falavam em público de um púlpito. As gestões das cidades greco-romanas aconteciam sempre quando a autoridade convocava a eclesia, o ajuntamento. Era uma convocação, um édito. Chamem a cidade, convoquem a eclesia. Assembleia. É a assembleia. Então isso aí, ó, os gregos convocavam a igreja, usando essa terminologia, há séculos antes de Cristo. Quando Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja, era equivalente a dizer, eu estabelecerei o meu grupo. Esse negócio aqui virou, parece que o nome igreja carrega uma magia de um oráculo que foi dado por uma revelação que veio do 13º céu. Mas é só o meu grupo, que Jesus está dizendo, olha, o meu grupo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha gente, contra o pessoal que andar comigo. O resto começa a virar magia, o significado, isso e aquilo, mas tudo é simples como para Jesus era simples. Ele usou o púlpito e não usou o púlpito e fez do púlpito o que o púlpito era, um objeto. Quando em Atos, Lucas 4, ele entra ali na sinagoga de Nazaré e lhe oferecem para ler, ele vai para trás do púlpito da sinagoga. É do púlpito ele não que procurou, ele foi convidado. Ele foi convidado, foi lá e usou. E também não disse, não, eu não sou bom. Tenho problemas contra este móvel. Não, ele é totalmente livre para qualquer coisa. Tanto quanto quando foi preciso usar um fosso aquático para se proteger e transformar um barco num púlpito, numa plataforma flutuante para falar, porque tantos eram os que queriam pegar nele, puxar e não sei o quê, e ele nem um pouco entrou nessa de ser Deus carinhoso com o fetiche humano. Não teve nenhum carinho com o fetiche humano. O Jesus evangélico hoje não me toca. Eu estou aqui para ser tocado, aleluia, Pai, vede, Pai, como todos me tocam. Não, ele chega, vai para dentro de um barco, manda ficar afastado assim uns 15 metros da água para criar um fosso para o pessoal ficar na areia e ele ficar daqui, porque tinha que ter um mínimo de conforto para pregar. E os outros ouvirem, o importante era a fala.
era ser ouvido e entendido, não era ser apalpado, nem coisa alguma. E ele cria isso, recomendou que sempre tivessem consigo um barquinho. Tamanho eram aqueles que queriam pegá-lo. E daquele ponto em diante, ele ficava dentro do barco, e do barco falava às multidões na praia. O que é isso? Quer dizer, falta, nesse caso, faltariam as interações, a pergunta para lá, a pergunta para cá, não sei o que e tal. Esse pessoal das perguntas no Evangelho, das perguntas públicas, quase sempre é o cretino. Pode ler no Evangelho. As perguntas públicas nascem 99% da cretinice. É o escriba, é o saduceu, é o fariseu, é o que quer testá-lo, é o que não sei o quê. O pessoal que quer não tem muita pergunta. Ouviu, ficou impactado e disse, Senhor, eu vou contigo. Assim mesmo ele ainda diz, olha, assim não. A motivação não é essa, a hora não é chegada. Há outros que ele vê o cara ali e diz, vem cá comigo, vamos lá. Mas não existe nele esses filtros tão pré-definidos para absolutamente coisa nenhuma. A Maria e a Marta estão numa mesma casa, era um ambiente ideal e perfeito para ver a assimilação profunda. Mas o que a gente aprende ali em Lucas 10? Senão que tanto faz. Olha, não podia haver ambiente mais sadiamente pedagógico do que aquele. Na casa delas. Uma estava sentada no chão, olha a possibilidade de acesso e intimidade. Mas esse ruído não existe por causa da quantidade de pessoas à tua volta. Esse ruído de Marta existe tanto na multidão quanto no monastério. Existe tanto na multidão quanto na cozinha da casa. Depende da pessoa. Por isso, ele nunca disse às multidões, andais dispersas e vos preocupais com muitas coisas. Ele disse, mata. Porque estava ali com tudo em cima e a cabeça viajando, sabe Deus aonde. Então, nós também cultuamos muitos métodos. E em Jesus o Espírito sopra onde quer, ou seja, é um negócio que está para além do controle. Essa coisa transcende as pedagogias imediatas. Do culto ao método, ao modelo, né? Há um tempo atrás elegeram, né, Atos, por exemplo, 2:42 a 47, como o modelo da igreja, né? E dali se estabeleceu uma coisa como um culto realmente. Então, a igreja tem que ser assim hoje. Foi o maior fabricador de seitas da história. Foi o texto de Atos 2. Um modelo circunstancial. Ali o que você pode talvez se apropriar são princípios, né? Mas não estabelecer aquilo como um modelo e dizer, olha, tanto hoje a igreja se faz assim. Que não deu certo muito tempo em Jerusalém. Logo começou a haver problemas. Aquele é um modelo para circunstância escatológica. Ou seja, sempre que a vida se escatologizar. Criar expectativa. Ou da iminência de coisas. É natural que os afins se protejam, se ajuntem. É natural, é sadio que seja assim. E eles, naquele momento, como eu já falei aqui uma vez, um programa inteiro, a cabeça deles toda era de uma escatologia completamente imediata. Você vê que Jesus ressuscitou e eles não ficaram nem empolgados com a ressurreição. Quando é que tu vais restaurar o reino a Israel? Eles queriam saber quando é que o perrengue imediato iria acabar. E não era uma coisa reino de Deus para dentro, eles queriam suspensão de poderes tirânicos do lado de fora. Mesmo com a promessa do Espírito, eles só foram internalizar a consciência do Espírito quando o Espírito efetivamente se derramou. Antes disso era sempre quando será para fora. Quando será? Quando aconteceu para dentro é que eles disseram, mas a expectativa de que a qualquer momento o céu se abrisse e o Filho do Homem voltasse era enorme. Então, vamos ficar juntos. E aí começa a gerar a seita de Jerusalém, que acabou sendo salva já em Atos 8 pela perseguição que veio a Estevão, que foi o que os semeou, como diz o termo grego. Nossa tradução é dispersou, mas eles foram semeados por toda a Judéia, Samaria. Começaram a cumprir o mandamento pela via persecutória. Do contrário, tinha virado aquela seitazinha. E Jerusalém nunca mais deixou de ser meio seita. Ela acabou fazendo uma hibridização com os convertidos do sacerdócio do templo. E é uma história que eu já contei muitas vezes aqui no site, de como ela foi se hibridizando. Daí haver uma relação de permanente tensão
entre a liberdade hebreia de Paulo e dos grupos gentílicos e o modelo parado, o paradigma estático e já sincretizado de Jerusalém, que tem uma dificuldade enorme de se mobilizar para fora daquele epicentro de poder que era o templo. É o paradigma nosso hoje da igreja, em certo sentido, é esse. O templo virou o que a igreja é para o cristão. O templo de Jerusalém virou para eles. Cria essa obsessão quase que fálica, né, com relação ao púlpito. Porque fetichista. O centro da coisa toda, né? Estabelece fetichista, totêmica, idolátrica, como você queira. O templo vira... E se a gente não tomar cuidado, essas coisas todas, a nossa capacidade de fazer ídolos é infinita. É infinita, é infinita. A gente faz os ídolos mais imponderáveis, mais sutis. E é engraçado que a Boa Nova deixa de ser uma novidade. Né? Ela deixa de ser uma novidade a partir do momento em que começamos a nutrir expectativas. Você usou essa palavra aí, expectativa. Eu acho que essa palavra é importantíssima, porque expectativa é uma expressão de um desejo ainda não realizado. E o caminho do Senhor, quando você lê cuidadosamente os evangelhos, ele fica à margem de todas as expectativas, né? A própria relação dele com João Batista, eu acho que tem até uma pergunta aí, né? Foi lançada que você anotou aí, sobre a relação do batismo dele com João Batista, e ele mesmo não assimila, admite, confirma a expectativa de João Batista. Tu que vens a mim ser batizado, o que estava ali eu acho, a minha interpretação, o meu modo de ver, é um emparelhamento dos ministérios. Se você chegou, é hora do batismo com fogo, por que continuar batizando com água? O interessante dessa coisa da expectativa, né, é que quando você olha para Jesus, ele é a quebra de todas as expectativas. Exatamente. Porque ele não preencheu a expectativa rabínica da sistematização profética que estava proposta. Ele não preencheu a expectativa existencial da projeção messiânica de João Batista. Né? Tanto é que lá adiante João Batista pergunta: és tu mesmo ou haveremos de esperar a aguardar um outro? Aí Jesus naquela mesma hora cura leprosos, cura pessoas, faz uma série de milagres e manda dizer: olha, dizei a João o que tendes visto, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos são curados. Ele cita Isaías 32 e manda o texto de Isaías 32 para João e diz: e bem-aventurado o que não achar em mim motivo de tropeço. Com relação às perguntas dos evangelhos, eu tenho até um livro que eu disse para minha mulher que ia escrever e ela me cobra de vez em quando e eu nunca escrevi, que são um livro sobre chamado Perguntas Cretinas. Jesus e as perguntas cretinas, que só tem pergunta cretina. Então... Cretina ou crentina? Cretina e cretina são sinônimas. Aí Jesus não responde essas perguntas praticamente nenhuma. E faz questão de respondê-las ou com parábolas, provocações. E que deixam os discípulos perdidinhos e no particular os caras querem saber. Ou então ele responde com uma outra pergunta, que diz: olha, eu responderei se vocês me responderem essa. Aí deixa o pessoal naquele encalacramento horroroso, porque eram todas perguntas de quem não queria saber. É de quem queria que o outro soubesse alguma coisa, quem sendo sabido fosse sabido contra o próprio, ou contra o outro mesmo. Ou seja, não era uma relação de diálogo, era uma relação de tentação.
E Jesus não entrou em nenhuma relação de tentação com ninguém. Escrito, né? Como herdaria. Não entrou. E outra coisa, ele não facilitou a compreensão. Nenhum momento ele não teve nenhum afã explicativo. Ele não ficou voltando atrás. Você não vê Jesus dizendo, acho que aquele homem não entendeu, vamos voltar lá. Aí eu preciso voltar porque tem um grupo ali que eu acho que não me compreendeu bem. Se Jesus não dá a mínima para isso. Ele segue e ele crê no vento. Ele é crente no vento. Ele crê no Espírito. Agora alguém vai explicar. O máximo, olha, ele chega ao máximo de chegar e dizer, olha, eu estou indo. Aí o povo, os amigos, discípulos, não, aquela coisa toda, João de 13 para frente é uma deprê só. Aí ele chega lá no capítulo 16 e diz, convém-vos que eu vá. Ele tenta explicar de todos os modos e os caras não se convencem. Aí ele chega e diz, olha, nesse momento eu vou fazer melhor para vocês fora daqui. Ele chega a esse ponto de dizer que pode existir uma relação com ele melhor sem ele. Sem as fisicalidades, sem o engano da sensorialidade, sem a dependência geopolítica, espaço-temporal, sem nada disso. Ele se abandona de si. Ele se despedagogiza em relação ao que seja até o corpo, como corporificação do ensino concentrado, que acaba sendo mais que tudo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu já tinha dito isso. Olha, pode haver estágio mais avançado, supostamente, de revelação de Deus do que alguém na tua cara dizer quem me vê a mim, vê o Pai. Aí ele chega e diz depois, olha, ainda tem coisa melhor. Melhor é não é o Pai com vocês, é o Pai em vocês. Melhor não sou eu com vocês, sou eu em vocês. Então convém-vos que eu vá, porque daqui eu não entro. Então vocês vão ter que mergulhar no ambiente das sutilezas totais da vida comigo. O meu reino se estabelece nessa interioridade. E melhor agora do que a encarnação é a imanência de mim em vocês. Aí ele advoga a causa do seu sumiço para poder estar presente em todos. Você veja que esse é o grande desapego. Não é do púlpito, é o desapego até do corpo como mídia. Essa é a grande liberdade de Jesus. E é justamente porque ele tem essa liberdade em relação a si, que ele tem em relação a todos os meios e modos. Ele pode usar tudo. Porque ele pode até se desusar quando chega a hora. Pode chegar a hora de dizer, olha, melhor agora para o processo é a minha ausência, é o vento. Melhor agora para a visibilização de tudo é a minha invisibilidade. Melhor agora para o forjamento de mim em vocês é o meu sumiço de mim mesmo como relação objetica e sensorial a vocês. O meu desaparecimento será a minha maior profundidade em vocês. Então é com esse que a gente está lidando. Quando a gente entende isso, pelo amor de Deus, o púlpito é um lugar onde a gente sobe, é um móvel para amparar um livro, que é uma biblioteca, a Bíblia, que está carregada de textos, que são as Escrituras, e que conta a história da palavra, do verbo, que é Jesus, cuja finalidade é se transformar em verbo vivo em mim. Revelação. Que não na letra da Escritura que mata. Na letra há a conjunção de códigos que me contam a história que se transforma em realidade viva, porque vivo está aquele acerca de quem se conta a história. E o desejo dele é que a glória dele seja ele em mim, que seja a esperança da minha própria glória. E uma vez que isso se estabeleça, aí eu viro o Evangelho, carta viva, escrita e lida por todos os homens, que é a vontade de Deus, é me boa novizar, é fazer de mim uma boa nova. Se o processo não chegar aí, não se completou ciclo nenhum na terra entre os homens. Se ficar na Bíblia, não vai para lugar nenhum, vai para a estante. Se ficar na Escritura,
É letra morta que mata, é para anatomia filológica, é para ir para o morgue das palavras, é para ir para a anatomia das exegeses, é só isso, para os exercícios das hermenêuticas, mas não virou nada além disso. Em Jesus, a nossa viagem vem do livro para o texto do texto, para a narrativa do encarnado. A narrativa do encarnado encarna o encarnado em mim, pela palavra, quando a viagem é essa. Quando a viagem não é essa, que é a viagem ortodoxa dessa comunicação, tem as bilhões de viagens heterodoxas dessa comunicação, que não vem pelo livro, pela escritura, que vem pelos outros meios mais sutis, nos quais Jesus cria muito mais até no dia a dia, porque ele entrega pessoas a esses meios sutis o tempo todo. Ele desassiste pessoas que ele assiste o tempo todo. Ele as desassiste da nossa sequência. O gadareno, do ponto de vista pastoral, sofreu uma perversidade. O cara é curado depois de anos de surto maluco. Acolhido, tinha que ter ido para uma clínica, recuperação de gadarenos. Tinha que ser posto no mosteiro de um amigo essênio. Tinha que ser levado para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Toma em conta desse cara que ele está muito doido há muitos anos em Gadara. Ou então tinha que recrutar 3 discípulos fortes, um forte, um muito sensível, e um disposto o suficiente para correr atrás, para dizer, fica do lado desse bicho, presta atenção, porque se ele surtar você segura. Qualquer coisa do gênero. Não. Olha, volta para casa, porque melhor do que andar comigo nesse teu estado atual é voltar para casa. Melhor do que eu será teu pai, será tua mãe. Melhor do que andar com Pedro, Tiago e João vendo esses milagres todos. O evangelho está no processo da graça. Volta para casa, para os teus, e conta para eles o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. Agora, isso é uma coisa que... Quem acha que o púlpito é importante, acha que a igreja é importante, que o templo é importante. Justamente por isso, esse é o pessoal que, para salvar, tem que recolher para a cadeia desses cuidados. Diferentemente de Jesus, que enxerga evangelho livre no vento, nos processos da graça, que transcendiam nos dias dele até mesmo a companhia geográfica espaço-temporal dele. E é por isso que ele confia tanto em si e no Espírito, que ele não precisa nem que para o indivíduo receber dele, tenha que ficar andando com ele num barco, atravessando para lá e para cá. A completude do processo estaria num evangelho imponderável, que iria se realizar na reconciliação desse indivíduo com a sua casa, de onde procediam todas as fontes de problemas da existência dele até então. E aí é igual Deus no Gênesis. Ele não cria num ambiente, de acordo com a Bíblia, das não contradições, homem e mulher, perfeitos naquele estado natural momentâneo, mas antes de criar a mulher, ele cria o homem, e não cria a mulher. E deixa o cara viver a insatisfação na perfeição. Está tudo certo, não tem nada doendo, não tem... depressão, pânico, crise, angústia, culpa, carência, ai meu Deus, bababá. Mas Deus deixa o cara sentir falta para além de Deus, ou aquém de Deus, ou uma falta que não seja Deus. Deus não tem ciúme de Deus, Deus não precisa ser o Deus da carência absoluta. Ele só é o absoluto sobre todas as carências da vida, mas ele não precisa da carência para se sentir absoluto. Então, o que é que ele faz? Ele deixa Adão chegar para ele e dizer, olha, estou sozinho. Não dá para dar um jeito em mim? Ou seja, Deus deixa Adão pedir um jeito para Adão, para além do que Adão tem, e Adão já tem Deus e tudo mais. Ou seja, não existe ali aquele elemento proibitivo da necessidade humana se aproximar de Deus e dizer, Deus, eu te tenho, mas eu preciso de alguma coisa que o homem precisa de essencial. No mesmo espírito é que Jesus age.
age em relação ao gadareno, age em relação a tudo mais. Ou seja, ele é tão continuidade do pai, é tão como o pai, que ele trata as coisas do mesmo jeito. Aí ele traz a mulher para o cara dizer, até que enfim. E Deus não entra em crise dizendo, poxa, será que eu fiquei menor? A minha infinitude não preenche? Ou não sei o que e tal. Não. Ele cria para o cara sentir aquela necessidade. Existem certas necessidades que, se não forem sentidas como necessidades, não se realizam como plenitude consciente na gente, em relação ao próximo, ou aquela plantinha, ou ao ar, ou a qualquer outra coisa dessa vida. E não apenas objetivamente em relação a Deus, do ponto de vista da nossa consciência. Mas a religião não consegue entender como tudo é sacramento. Não consegue entender como, para o gadareno, mais importante do que atravessar de barco com Jesus, ouvindo mais, não sei quanto tempo de conversa, ficando mais dias, era voltar para casa. A religião não concebe, de fato, a graça no vento. Ela só concebe a graça nos sacramentos palpáveis. O púlpito é tão importante porque é o lugar onde se abre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí fica essa briga sobre a palavra. Amanhã, se você quiser, eu falo lá do texto 2 Timóteo 3,16, que o moço não entendeu até hoje. Enfim, ficam todas essas concreções que vão criando esses fetiches. Tiraram os ídolos de gesso, pau e pedra dos templos protestantes, mas puseram um que é maior do que todos, que é o púlpito, que é o ídolo dos ídolos no ambiente cultico dos protestantes. Tem lugar onde não tem culto se tirarem o púlpito. Se tirar, literalmente. Eu não quero contar aqui histórias para não ser ofensivo, mas eu conheço igrejas, e não foram poucas, no Brasil, em que, enquanto o púlpito não voltou de um empréstimo, não começou o culto. Tinham tirado o púlpito emprestado, se levaram para uma praça, para uma dessas reuniões de ar livre, e atrasou. Olha, enquanto não voltou o móvel, meia hora, 40 minutos depois, não começaram a reunião de jeito nenhum. Não tinha acendido a luz vermelha da Igreja Católica, dando sinal de que Deus estava presente, que era a entrada dessa arca da aliança protestante, que é o púlpito. Deus vem com o púlpito, né? Vem. Deus está no púlpito. Reconciliando os pregadores com a Bíblia. Está determinado, né? Está determinado. Pelo púlpito, não há essa indeterminabilidade do Evangelho, essa total autonomia e essa marginalidade nas expectativas frustra tanto a dogmática da igreja, como também a crítica histórica. Os críticos históricos ficam enlouquecidos por não conseguirem enxergar uma determinabilidade no Senhor. Né? Aí chega um sujeito lá da época do iluminismo chamado Rei Maros, que dizia que ele só podia ter sido um zelote. Porque era um movimento que mais se adequaria à condenação à crucificação dele. Então essa indeterminabilidade da mensagem do ministério de Cristo, que não pode ser capturado, fechado, empacotado em lugar nenhum, é que de um lado enlouquece os religiosos ortodoxos, de outro as mentes seculares. Engraçado isso. E você vai vendo os fariseus seduzidos por ele, tão seduzidos que o odiavam, mas tão arreganhados, seduzidíssimos. Os saduceus também. Todo mundo estava seduzido. Lá, há um texto em Lucas 4, lá naquele mesmo da sinagoga de Nazaré, termina com uma afirmação maravilhosa. Porque diz, quando ele acabou de ler, disse, hoje a escritura que acabou de ouvir se cumpriu aqui em mim. Diz lá, e todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Todo mundo olhando aquele silêncio. Aí ele fechou o livro e disse, hoje acabou de se cumprir a escritura que acabaste de ouvir. Aí o texto diz que ele falava e que lhe procediam palavras de graça dos lábios, e
todos ficavam maravilhados. Logo a seguir ele faz uma afirmação que já pressupõe aquilo que Marcos 6 diz que era o zum, 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 não é esse o filho de José, de Maria, isso e aquilo. Em Lucas, essa pergunta não chega a chegar a Jesus, ele pega a pressuposição e diz: vós certamente direis o que vimos ali, por que não acontece aqui? Aí ele chega e diz que nenhum é profeta na sua própria terra. Então todos, se irando, apanharam em pedras e o levaram para o precipício da cidade de Nazaré, que está lá até hoje, uma precipitação enorme. Iriam arremessá-lo dali, mas Jesus, fitando-os, passou pelo meio deles e retirou-se. Então, veja a pendularidade dos sentimentos nesse mesmo grupo, que 5 minutos antes caiu em estado de maravilha, e 5 minutos depois em estado de ódio para apedrejamento. É esse o espírito que existe naquela religiosidade que não larga Jesus, que não trepa nem sai de cima, que vão ali em cima dele. É uma maravilha que não consegue, um maravilhar-se que não consegue abandonar, e pelo mesmo maravilhar-se é um provocar não aceitado, não acolhido, que não se apega, que não se apega, que vai se transformando numa rejeição de morte dentro deles, mas eles não largam o osso o tempo todo até o fim. E vão ali, ao encalço, no encalço, o tempo todo, até o fim. E se alimentam de expectativas. É o tempo todo querendo ver se Jesus atende uma expectativa para eles diminuírem o conflito. Se Jesus, enfim, diz algo que os coopte. Eles querem ser cooptados, mas segundo a sua imagem e semelhança. Eles querem que Jesus os coopte para eles mesmos, que Jesus faça as adaptações dentro das quais eles caibam, para eles poderem cair em Jesus. Do contrário, eles vão odiá-lo por estarem tão seduzidos sem poderem se render por causa dos pressupostos já engessados dentro deles. Aí fica essa angústia o tempo todo, que tem a ver com expectativa. E de todos os lados, a família dele, lá em Marcos 3. Maria tinha aquela expectativa materna, e os irmãos, expectativa fraterna. Quando ouviram dizer que ele não comia, não bebia, não parava de trabalhar, estava atendendo gente de dia e de noite, os irmãos disseram: ó, tá doido, vamos lá dar um jeito nesse cara. E a Maria disse: eu vou. O texto diz: porque disseram está louco, está fora de si. A família falou: tá doido, surtou. Aí foi Maria com a tropa inteira. Chegaram lá, Jesus estava conversando com aquele monte de gente dentro de uma casa. Aí vem aquela palavra lá de fora, vem alguém dizendo: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e te chamam. Aí Jesus já sentiu a energia do negócio, né? Do cabresto, do fetiche, do totem familiar que ele era, e dos gestores do totem, que querem agora, por outra via e por causa de outras expectativas, totemizá-lo, protegê-lo, guardá-lo, levá-lo, não sei o quê. Aí ele chega, olha em volta, fitando em cada uma das pessoas que estão ali, diz: olha, aqui, se vocês quiserem saber quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, estão aqui. São todos aqueles que fazem a vontade do meu pai e a praticam. Esse é minha mãe, meu pai, meu irmão. Aí, e não foi. A moçada ficou lá fora, esperando a hora de ir. E ele não negociou com aquela expectativa um momento. Como a de Maria, lá em Caná. Né, Caná. Expectativa de mãe, que é a maior de todas, né? Eles não têm mais 20. O que eu tenho contigo? E a gente não sabe quanto tempo ele deixou passar, o que ele esperou rolar, o que ele deixou dissolver. E o próprio narcisismo da mãe dele, né, da nossa Maria, que deve ter visto o desenvolvimento do filho dela como algo
absolutamente misterioso, surpreendente, e que ela já sabia de antemão uma série de coisas sobre aquele indivíduo, sendo ele especial, e naquele momento, agora que estamos aqui num casamento, que todos estão nos vendo, mostra-te ao mundo que você pode fazer, né? O narcisismo da mãe aí presente, eram né? as coisas que ela guardava no coração há 30 Em segredo, em segredo. E agora, pelo amor de Deus, né? Deixa Dá uma palhinha. eu já sofri tanto calada. Uma coisinha para fortalecer Mariazinha, que eu não sou de ferro, né? Agora, Jesus vai curando as expectativas até o fim. Na cruz, olha, Maria, além de Jesus, tinha Tiago, Judas, Simão, um monte de outros filhos e filhas. Aí ele mata a última expectativa de Maria. João, eis aí a tua mãe. Para Maria, eis aí o teu filho. E a gente não sabe que processos de cura estavam implicados naquele refazimento maternal para Maria. Ou seja, o que Jesus curava na maternidade de Maria, dizendo, olha, cuida desse cara que não veio do Espírito Santo, não foi anunciado por Gabriel, não saiu da tua barriga, não te desvirginou, ao contrário. Cuida desse cara aqui. Vá sarar a sua maternidade na adoção, na não biologia, na não história, na não memória, na não enciclopédia de expectativas ajuntadas, na não sistematização de esperanças. Vá se fazer mãe no novo sem profecia, que acontece só como o dia de hoje na tua vida. Vai, cuida dele. Então Jesus está o tempo todo curando a gente de expectativa. De expectativa. Porque expectativa é uma miséria. Expectativa é a anti-esperança. Expectativa é a idolatria da esperança. A expectativa é a esperança ungida, é o capricho ungido como esperança. Mas não é nada além de um capricho ungido como esperança, porque a própria esperança não se alimenta da expectativa. Ela habita numa dimensão superior, de uma fé que não se torna descrente de nada se a coisa não acontecer. A expectativa é, por outro lado, uma fé que se absolutiza pelo capricho, e quando a coisa não se realiza, o mundo inteiro desmorona. De modo a esperança que é uma firmeza. carregar a expectativa é carregar a certeza de ruínas. Por isso Paulo fala que você tem que ser uma âncora no coração. É a esperança e não a expectativa. Expectativa é a irmã educada da ansiedade. E filha mais velha do narcisismo. Narcisismo. Mas está aí, é uma parentela só. Habitam a mesma família. E o nosso tempo, infelizmente, acabou, já passou da hora. O jovem já coçou a cabeça de umas 3 vezes. Além do tempo que ele dá, eu começo a ver, quando a cabeça começa a coçar assim, né? Aí eu digo, o tempo está passando. Gente boa de Deus, a gente vai ficando por aqui. A nossa oração é a de sempre. Que Deus abençoe você, em qualquer que seja a circunstância da sua vida hoje. Sobretudo, aproveite deste programa a libertação das expectativas. Expectativa é uma droga. Tem gente que me viu a vida inteira com muita esperança. Eu sempre fui uma pessoa muito esperançosa. Só que logo, logo, eu deixei até de ser esperançoso. Eu não sinto esperança como esperança. Eu não fico assim, dizendo assim, eu tenho esperança, estou com esperança. Eu espero, eu sinto, eu sou. Isso aí já entrou no outro software, que não roda mais como esperança estanque. Está rodando, tá um pacotão. Aí eu nunca tive medo de dizer o que pode ser, o que eu faria se pudesse. Se eu conseguisse isso aqui, o que eu faria? Poxa, esse terreno aqui dava para fazer uma coisa legal para muita gente. Ou isso aqui dava para... Eu vou a vida inteira. Quando acontece das coisas acontecerem, aleluia. Quando não acontece, eu não perco uma noite, eu não sinto frustração, você entendeu? Acho que o grande bem
da graça na minha vida é que eu fiquei um cara assim quase desfrustrável, e não é de hoje. As últimas lições aconteceram de 98 para cá, e Deus caprichou, levou isso até filho, até você desde sonhar filho, que é a coisa mais difícil desse mundo. Mas eu vim a vida inteira. E meu pai celebrava isso. Ele dizia: meu filho, você pode sonhar o que você quiser, porque você não transforma nenhum sonho em pesadelo. Se não aconteceu, você virou a página, está noutra. Começa de novo. Não! Quando você é tomado por uma esperança essencial para a vida, você não tem expectativas tópicas. O tópico vira no máximo um projeto. Mas não entra em você como uma expectativa, não se transforma num anzol de esperança pervertida e narcisificada, que é a expectativa dentro de você. Não, deu, não deu, você é livre de tudo. Aí você pode começar a dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, quando as expectativas estiverem vencidas. Aí você vai poder ter tudo, não ter nada, estar em qualquer lugar, ou estar no lugar dos não lugares. Vai continuar podendo tudo naquele que te fortalece. Você está salvo da expectativa de você em relação a ela, dela em relação a você, dela em relação aos outros, dos outros em relação a ela, com respeito a você. Isso é um inferno. O curso desse mundo se alimenta de expectativa. E o real desfrutamento, vamos dizer assim, desfrutamento, nasce da real desfrustração. É claro. Sem desfrutar. É o contentamento. Claro. Senão não tem. Ou como pode habitar no mesmo ser um absoluto de contentamento e um absoluto de expectativa? O cara tem que escolher se ele será da expectativa ou do contentamento. Exatamente. E não há outro caminho, não há uma via do meio nesse caso. E que Deus nos abençoe e que tudo tenha sido útil para todos nós. Obrigado, Elinho. Obrigado, Chico. Obrigado, Vitor Amado. Amém. Valeu. Deus abençoe. Obrigado a você. Também. Tchau, bye. Tchau.